Pedro Martins sentiu o peso do alívio em seu peito, uma sensação que há meses não experimentava. Ele era CEO de uma startup de tecnologia brasileira e estava prestes a fechar o maior contrato de sua vida, uma parceria com a gigante europeia Eurotech. A sala de reuniões virtual, com seus ícones de rostos sorridentes, parecia um portal para um futuro brilhante. O acordo não era apenas um marco para sua empresa, era a validação de anos de trabalho duro, de noites em claro e de uma crença inabalável no potencial da inovação. O contrato já estava redigido, os termos alinhados e a assinatura era apenas uma formalidade. A comemoração foi rápida, champanhe, brindes e a promessa de um futuro próspero. Na manhã seguinte, porém, a realidade o atingiu com a força de um soco. Um e-mail da Eurotech, curto, frio e sem explicações, informava que a negociação havia sido suspensa indefinidamente por razões de conformidade e risco. Pedro leu e reveu as palavras, procurando um erro, um engano. O que ele não sabia era que, a milhares de quilômetros de distância, no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a roda da Justiça Internacional começava a girar. Uma denúncia anônima havia ligado o nome de Ricardo Vasconcelos, um influente empresário brasileiro, a uma rede de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais. Ricardo, um homem de poder e de conexões políticas, era um nome conhecido em jantares de gala, mas agora era o alvo de uma investigação robusta. A Lei Magnitsky, um mecanismo legal criado para punir violadores de direitos humanos e corruptos, estava sendo acionada. Pedro, um homem honesto, não tinha ideia de que seu sonho havia sido esmagado pelo crime de alguém que ele nem sequer conhecia. O que se seguiu foi um silêncio angustiante. Pedro tentou entrar em contato com a Eurotech, mas não obteve resposta. O mercado parecia ter se congelado. De repente, a confiança no Brasil, o país onde ele havia investido todos os seus esforços, parecia ter evaporado. Por que a corrupção de uma pessoa afetaria toda a economia de um país inteiro? A resposta, ele descobriria em breve, era muito mais complexa e devastadora do que ele imaginava. O que Pedro não sabia é que para o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a denúncia sobre Ricardo não era apenas um pedaço de papel, era um mapa do tesouro. Uma equipe especializada começou a traçar as conexões financeiras de Ricardo, revelando uma teia de empresas fantasmas, contas em paraísos fiscais e ativos escondidos em diferentes países. A Lei Magnitsky não era uma mera ameaça, mas uma poderosa ferramenta de rastreamento e punição. Numa animação didática, a narrativa mostrava o congelamento de ativos como um sinal vermelho digital. O dinheiro que Ricardo tinha em contas na Suíça, os imóveis de luxo em Londres, a coleção de obras de arte em Paris, tudo era bloqueado com um simples comando. A vida de luxo de Ricardo desmoronou em um instante. Ele tentou, desesperadamente, transferir fundos, mas as portas se fecharam em sua cara. De volta ao Brasil, o efeito dominó já estava em andamento. O escritório de Pedro virou um campo minado. Os bancos, agora sob escrutínio de compliance internacional, começaram a reavaliar suas relações com todas as empresas brasileiras. Parceiros de negócios, com medo de serem associados à sujeira, se afastaram. O fluxo de capital para o setor de tecnologia do Brasil começou a secar. Pedro, que antes tinha a agenda lotada de reuniões, agora via o telefone ficar em silêncio. O ápice do desespero de Pedro foi quando ele descobriu a verdade. Por meio de um contato que ainda mantinha na Eurotech, ele soube que a empresa tinha relações com uma das empresas de fachada de Ricardo. A Eurotech não era cúmplice, mas corria o risco de ser punida por fazer negócios com o Brasil, um país agora visto como de alto risco. A corrupção de um se tornava o risco de uma nação inteira. O problema não estava em sua empresa, mas em um sistema podre que ele nem sabia que existia. A Lei Magnitsky não estava apenas punindo um corrupto, estava expondo a fragilidade de um sistema. Pedro se sentiu impotente. O sonho de uma vida inteira estava se esfarelando por causa da ganância de um homem que ele não conhecia. O efeito cascata da Lei Magnitsky não parou no setor de tecnologia. A notícia sobre Ricardo Vasconcelos e as sanções internacionais se espalhou como um incêndio, atingindo todos os cantos da economia brasileira. A Agência de Classificação de Risco do país, preocupada com a falta de governança e a exposição a crimes financeiros, rebaixou a nota de investimento, gerando pânico no mercado.
Os jornais estampavam manchetes sobre a desvalorização da moeda e a fuga de capital estrangeiro. O Brasil, de uma hora para outra, havia se tornado um país de risco. O capítulo mostrava o impacto na vida das pessoas comuns. A família de Maria, que economizou a vida inteira para comprar um apartamento, viu o crédito imobiliário se tornar inacessível e as parcelas ficarem impagáveis. A empresa de exportação de café do interior, que vendia para o mercado europeu, teve seus contratos cancelados, pois os compradores não queriam se envolver com a sujeira. Em seu escritório, Pedro assistia impotente ao caos. Ele foi forçado a demitir parte de sua equipe, pessoas que ele considerava parte de sua família. Ele se sentia como um jogador de xadrez que, apesar de ter jogado todas as suas cartas corretamente, foi derrotado por um movimento que nem sequer havia previsto. A corrupção de havia corroído a confiança em um país inteiro, punindo os honestos. A história então faz um contraponto. O capítulo nos leva à mansão de Ricardo, o empresário corrupto. Ele está isolado, com o passaporte confiscado, as contas congeladas e a reputação em frangalhos. Ele se sente como um rei em um castelo de areia, esperando que a maré leve tudo embora. O que ele fez, por puro egoísmo, havia afetado a vida de milhões de pessoas, e agora ele estava pagando o preço. A imprensa brasileira, que antes se calava, começou a divulgar a história. O público ficou chocado e indignado. A narrativa mostra que a corrupção não é apenas um crime sem vítimas, mas uma doença que afeta toda a sociedade. A Lei Magnitsky não apenas puniu um corrupto, mas expôs um sistema podre, gerando um debate sobre a necessidade de mais transparência e honestidade. O que parecia ser o fim do sonho de Pedro tornou-se o início de um novo movimento. Cansado de ser uma vítima passiva, ele se uniu a outros empreendedores e ativistas, criando um movimento para exigir mais transparência e leis mais duras. A Lei Magnitsky, apesar de ter exposto a vulnerabilidade do país, se transformou em uma ferramenta poderosa. O movimento de Pedro não pediu um castigo, mas uma reforma, uma mudança de cultura que faria com que a corrupção fosse um risco real e não uma recompensa. O narrador da história conclui que a Lei Magnitsky é como um remédio amargo, mas que, às vezes, um tratamento forte é necessário para curar uma doença grave. A corrupção não é apenas um crime, é um parasita que se alimenta da confiança e que impede o crescimento de uma nação. A Lei Magnitsky mostra que, em um mundo globalizado, o crime de uma pessoa pode custar muito para a economia de um país inteiro. O desfecho da história mostra Ricardo, o empresário corrupto, sendo preso e levado para a cadeia, onde ele, enfim, teria que pagar por seus crimes. E em uma cena final, Pedro, o empreendedor que sofreu com o efeito cascata da corrupção de outro, é convidado para uma reunião de negócios em um escritório de advocacia. Ele se senta à mesa com um grupo de investidores estrangeiros. Eles dizem que estão impressionados com o movimento de transparência que o Brasil está começando a adotar. Eles veem no país um novo horizonte, um lugar onde a corrupção, que um dia foi um obstáculo, está se tornando um catalisador para uma nova era de prosperidade. A história se encerra com uma reflexão final. O preço da impunidade é alto, mas a recompensa da honestidade e da transparência é a confiança. A Lei Magnitsky serviu como um aviso, mas também como um lembrete de que um país pode sempre se reinventar, desde que seus cidadãos e líderes estejam dispostos a lutar por um futuro mais justo e honesto. Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho.